Olá, para quem não me conhece, meu nome é Vânia Cichon, eu sou uma das sócias da Link International Realty, uma empresa radicada em Boca Raton, e hoje estamos aqui com Marcos Rezende, que é contador, economista e MBA em finanças, que mora nos Estados Unidos há 35 anos e tem sua empresa de contabilidade na Flórida há 25 anos. Marcos, muito bom estar com você aqui hoje. Gostaria de fazer uma pergunta que muitos clientes me fazem em relação à transição da mudança do brasileiro para os Estados Unidos no aspecto tributário. Olá, Vânia, é um prazer estar aqui com você. Sobre esse mito que existe entre os brasileiros ou qualquer estrangeiro mudando para os Estados Unidos, na realidade não é assim que funciona. É um mito de fato. Não existe uma tributação em patrimônio quando se muda para os Estados Unidos. O que existe nos Estados Unidos simplesmente é uma declaração de entrada daquilo que a pessoa possui. Essa declaração, você informa tudo aquilo que você tem na parte tanto de patrimônio já adquirido quanto a rendimentos que porventura você tenha. Então essas coisas facilitam bastante a sua entrada nos Estados Unidos e não serão tributados de fato. Daí em diante, os rendimentos que essa pessoa oferir nos Estados Unidos, logicamente será tributado conforme qualquer americano. Mas aquilo que ela já tem aqui no Brasil ou qualquer outra parte do mundo, haverá uma compensação tributária, ou seja, nos Estados Unidos vai considerar o imposto pago no país de origem e vai compensar com alguma diferença que porventura haja com a tributação americana. Mas essa tributação, ela ocorre no patrimônio ou somente na renda? Somente na renda. Não existe tributação sobre patrimônio, nem declaração de bens. Nos Estados Unidos, a declaração é bem simples, não há declaração de bens, mas simplesmente uma declaração de rendimentos anuais. Então, nessa declaração de rendimentos anuais, nós incluímos o rendimento, no caso nosso brasileiro, e a gente deduz então do imposto americano aquilo que foi pago aqui. Não é 100%, mas é uma boa parte. Logicamente, eles consideram o tipo de rendimento para fazer esses acertos de conta. Existe uma pequena tributação, se houver o caso, na tributação americana, uma compensação tributária. Mas, tecnicamente, ela é complicada de ser feita, mas para nós, os especialistas no assunto, isso fica corriqueiro. Não seria, assim, uma preocupação para quem está desejoso de fazer essa mudança. Essa mudança, ela tem várias razões, mas na razão tributária, convém que a pessoa faça, de fato, uma consulta com a gente antes, quando estiver planejando, para que a gente possa fazer essas matemáticas financeiras e a gente chegar num acordo que facilite o entendimento dessa pessoa. Claro, porque cada caso é um caso. Correto. Existem vários tipos de rendimento no Brasil, são tributados diferentemente da mesma forma que existe nos Estados Unidos. Mas a gente, com essa consulta prévia, a gente pode ajustar a situação da pessoa e orientar essa pessoa a como estruturar os negócios no Brasil para que ela não seja tributada lá nos Estados Unidos. Então, gente, sempre é muito importante, antes de você fazer qualquer mudança para outro país, você fazer um planejamento tributário. Marcos, e outra pergunta que eu gostaria de fazer para você é em relação a investidores que compram imóveis nos Estados Unidos. Muitos vivem no Brasil, mas gostam de ir por essa linha de investimentos em imóveis e eles sempre me perguntam: quanto eu vou pagar de imposto no final da história? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Vânia, com a questão de investimento imobiliário, tanto no residencial como no comercial, os Estados Unidos permite que várias deduções sejam feitas. Ao contrário do Brasil, onde o inquilino é quem paga todas as despesas do imóvel, nos Estados Unidos o responsável é o proprietário. Por exemplo, ele que vai pagar o condomínio, ele que vai pagar o imposto predial, coisas que aqui no Brasil quem paga é o inquilino. Lá nos Estados Unidos, então, essas deduções são permitidas. Então, suponha que você aluga uma propriedade e no final do ano ganhou X dinheiro com isso. Então, antes de pagar imposto sobre esse valor bruto, se deduz, então, o que a pessoa pagou de condomínio, que pagou de imposto predial e também os juros do financiamento. Se comprou financiado, aliás, é um grande princípio nos Estados Unidos comprar financiado, né? Eu sei que nós vamos falar sobre... É uma prática muito comum. Mas porque o custo é muito barato.
Hoje estamos falando de financiamento para estrangeiros na faixa de 5% a 6%, que vale a pena. Logicamente existe a flutuação cambial que deve ser levada em consideração também, mas mesmo assim torna-se vantagem porque você trabalha com o dinheiro dos outros e usa o seu dinheiro para outras coisas. Mas voltando ao nosso caso, os Estados Unidos também permite que você tenha uma despesa que aqui no Brasil não é permitido, que é a despesa de depreciação. O imóvel residencial, ele é depreciado em 27 anos e meio e um comercial em 39. Então, o preço que você pagou pela propriedade, você divide em 27 anos e meio, você vai ter um número que é a despesa anual que você pode deduzir daquele ganho que você teve no ano. Dificilmente quem financia paga alguma coisa de imposto, porque acaba ficando um rendimento muito pequeno ou quase zero, se não ficar prejuízo em alguns casos, por causa dessa despesa de depreciação. O seu negócio está rendendo, mas você tem essas despesas que são permitidas, que faz com que o seu negócio tenha uma despesa acima do que você ganhou de fato. Isso tudo é muito importante porque, na realidade, você deduz o imposto naquele ano e você fica só com o imposto a pagar, que vai ser o ganho de capital, quando você vender de fato a propriedade, né? Então, existe sim uma tributação bem diferenciada de nosso sistema brasileiro, onde o investidor tem uma vantagem bastante grande. Isso que o Marcos falou é muito importante, o investidor saber, porque nos Estados Unidos realmente a situação é inversa. Quando você compra um imóvel para posterior locação, você como proprietário é responsável por pagar IPTU, condomínio e seguro desse imóvel. Ao contrário do Brasil, que aqui quem paga essas coisas são os inquilinos. Marcos, muitos brasileiros não sabem o que quer dizer o FIRPTA. Então, normalmente, quando o cliente chega para mim e quer comprar um imóvel, eu sempre explico que se comprar na pessoa física, ele vai, no final, a hora que ele for vender esse imóvel, ele vai ter a incidência do FIRPTA, que é a retenção. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós também. O FIRPTA significa que qualquer propriedade no valor até de $1 milhão ficará retido 10% na hora da venda, se isso estiver na pessoa física. Existem alguns tipos de pessoa jurídica que não vai incidir esse tipo de retenção, mas a gente fala daqui a pouquinho sobre isso. E também acima de $1 milhão, a retenção passa a ser 15%. Essa retenção se dá no momento da venda, quando você faz a venda, na hora do registro, o vendedor ou a companhia de títulos americana, ela retém 10% e envia para o governo americano, e depois que a pessoa fizer o imposto final, declarando qual foi o rendimento de fato e qual é o imposto devido, então existirá um acerto de contas. Se o governo com os 10% pegou mais do que ele deveria pegar, ele devolve, ele restitui ao investidor sem esse prazo, Marcos, para essa restituição? Às vezes é uma novela, né? Pode se tornar uma novela, infelizmente, né? Existem várias formas que a gente pode fazer hoje em dia, que conhecendo como o sistema trabalho, que é bastante ainda arcaico comparado com o Brasil, que existe uma automação nessas coisas. O governo americano ainda crê muito na pessoa, então isso permite com que o sistema fique lento na hora desses retornos e reembolso do investidor. Mas se a gente se preparar antes, essas coisas não ocorrerão. Esse retorno pode voltar em 2, 3 meses facilmente. Isso nós estamos falando de pessoa física. Correto. Existem algumas modalidades de empresas que pode também evitar a cobrança do FIRPTA? Sim, Vânia, existe, e a gente aconselha bastante ao investidor estrangeiro jamais comprar um investimento ou fazer um investimento nos Estados Unidos, seja ele qual for, na pessoa física. Deve ser sempre feito na pessoa jurídica. Existem algumas modalidades, por exemplo, a LLC Multimember, que é muito similar à nossa limitada no Brasil, mas tem que ter acima de um membro, ou seja, temos que ter um segundo sócio que tenha pelo menos 0,1% para que caracterize essa multimember. E com isso, fazendo os impostos anuais, evita que seja retido esse tal de FIRPTA, né? Essa legislação internacional. Existe também uma modalidade chamada corporações, que todos nós conhecemos, as SAs brasileiras, que também evitarão esse tipo de retenção. Temos que saber estruturar essas companhias para que a gente pague ou não tenha retenção nenhuma quando for vender uma propriedade nos Estados Unidos. Existe uma modalidade de LLC que seria um membro apenas.
E aí funcionaria exatamente como uma pessoa física, quer dizer, o governo ele vai fazer a retenção do FIRPTA. Exatamente, Vânia. Toda LLC de um membro só, de um dono só, o governo fará a retenção sem dúvida alguma, e além de ter outros complicadores, porque os impostos aumentarão pelo menos 15%, porque serão, nesse tipo de modalidade de empresa, a empresa tem que reter também o imposto de encargos sociais, que é 15,3% no final da história. Então, é uma péssima escolha fazer um investimento em uma LLC single member, a menos que se faça uma opção de que ela seja tributada como corporação, mas aí não ajuda no FIRPTA também. Então, muito obrigada aqui por esclarecer essas dúvidas para nós. Foi um prazer estar aqui com vocês e qualquer coisa vocês podem nos procurar nos 4 escritórios que nós temos em Miami, Boca Raton, Deerfield, Orlando e também em Boston. Muito obrigado. E nosso próximo convidado vai falar hoje um pouquinho sobre financiamento de imóveis. Qualquer outra dúvida que você tenha, por favor, acesse o nosso site e lá você vai encontrar todos os esclarecimentos que você venha a ter. Muito obrigada.